Olá, meus queridos. Eu sei que vocês não me conhecem, mas hoje eu preciso dividir com vocês uma história que carrego há mais de 50 anos no peito. Uma história que me machuca até hoje, mas que precisa ser contada. Talvez para que outras meninas não passem pelo que eu passei. Talvez para que o mundo entenda que por trás de tradições e costumes, às vezes se escondem as maiores crueldades. Meu nome é Maria. Hoje tenho 68 anos, sou avó de 7 netos lindos, e todos me veem como uma mulher forte, guerreira. Mas nem sempre foi assim. Houve um tempo em que eu era apenas uma criança assustada, perdida num mundo de adultos que decidiam meu destino sem me perguntar se eu concordava. Nasci em 1955, numa cidade pequena do interior. Uma daquelas cidades onde todo mundo se conhece, onde as fofocas correm mais rápido que o vento e onde as tradições são mais sagradas que a própria vida das pessoas. Minha família não era rica, mas também não passávamos fome. Papai trabalhava na roça, plantava milho e feijão, e mamãe cuidava de nós 6 filhos. Eu era a terceira e a primeira menina. Desde pequena, eu sentia que ser menina na minha família era diferente. Meus irmãos podiam brincar na rua até tarde, subir em árvores, jogar bola com os outros meninos. Eu tinha que ficar em casa, ajudando a mamãe com os afazeres, aprendendo a cozinhar, a lavar, a passar. Menina tem que aprender desde cedo, dizia minha mãe, para quando for dona de casa, saber fazer tudo direito. Lembro-me de uma tarde de domingo, eu devia ter uns 8 anos. Estava brincando de boneca debaixo da mangueira do quintal, quando ouvi meu pai conversando com minha mãe na varanda. As vozes deles chegavam até mim carregadas de preocupação. Joana, a Maria está crescendo rápido demais, dizia papai, fumando seu cigarro de palha. Já está virando mocinha. A gente precisa pensar no futuro dela. Eu sei, Antônio, respondia mamãe, balançando na cadeira de balanço velha e rangente. Mas ela ainda é uma criança. Criança? Nada. Olha o corpo dela, já está se formando. E você sabe como são os homens daqui. Melhor a gente garantir um bom casamento para ela antes que seja tarde demais. Naquele momento, eu não entendi completamente o que eles estavam falando. Continuei brincando com minha boneca de pano, fingindo que não estava ouvindo. Mas aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça por dias. Garantir um bom casamento. Como assim? Eu mal sabia ler direito, ainda brincava de boneca, e eles já estavam falando em casamento? Os meses passaram e eu comecei a perceber mudanças estranhas ao meu redor. Mamãe começou a me ensinar coisas que eu não queria aprender. Como fazer pão, como temperar a carne, como costurar. Ela dizia que toda mulher precisava saber essas coisas, mas eu só queria brincar, estudar, ser criança. Para que tanto estudo, menina? Ela falava quando me via com os livros da escola. Mulher que sabe demais fica mal vista. Homem não gosta de mulher que se acha sabida. Eu não entendia essa lógica. Na escola, eu era uma das melhores alunas. A professora Dona Helena sempre me elogiava, dizia que eu tinha jeito para os números, que poderia ser professora quando crescesse. Mas em casa, esse sonho era desencorajado a cada dia. Foi numa tarde de março, quando eu tinha acabado de fazer 11 anos, que tudo mudou. Eu estava ajudando mamãe a estender roupa no varal, quando vi um homem se aproximando da nossa casa. Era o seu Joaquim, um homem já de idade, devia ter uns 40 e poucos anos, viúvo, dono de uma das maiores fazendas da região. Boa tarde, Dona Joana, disse ele, tirando o chapéu. O Antônio está? Está sim, seu Joaquim. Antônio, gritou mamãe. Tem visita. Papai saiu de dentro de casa, limpando as mãos no pano. Cumprimentou seu Joaquim com aquele respeito exagerado que os pobres têm pelos ricos no interior. Entre, seu Joaquim, entre. A que devo a honra? Bem, Antônio, eu vim aqui falar de um assunto sério. É sobre sua filha, a Maria. Meu coração disparou. Porque ele estava falando de mim? Fiquei ali parada, fingindo que estava concentrada nas roupas, mas prestando atenção em cada palavra. A Maria? Perguntou papai, surpreso. É, Antônio.
Você sabe que perdi minha esposa há 2 anos. A casa está muito vazia e eu preciso de uma mulher para cuidar de mim, dos afazeres. Sua filha é uma moça direita, bem educada. Eu gostaria de pedi-la em casamento. O mundo desabou sobre mim. Casamento? Comigo. Mas eu era só uma criança. Nem sequer sabia direito o que era casamento, além do que via na igreja aos domingos. Mamãe soltou a roupa que estava segurando. Seu Joaquim. A Maria ainda é muito nova. Nova, nada, Dona Joana. Ela já está com 11 anos, quase 12. Na minha época, as meninas já casavam com essa idade mesmo. E olhe, eu sou um homem de posses. Vou cuidar bem dela, dar tudo o que ela precisar. Vocês não vão se arrepender. Papai ficou em silêncio por um tempo que pareceu uma eternidade. Eu podia ver a luta interna no rosto dele. De um lado, eu era sua filha, sua menina. Do outro, seu Joaquim representava segurança financeira, status, uma oportunidade que talvez nunca mais aparecesse. P. Disse papai finalmente. É uma proposta honrosa, seu Joaquim. Mas deixe eu conversar com minha esposa, com a menina também. É uma decisão importante. Claro, claro. Mas não demorem muito, Antônio. Minha paciência tem limites. Depois que seu Joaquim foi embora, a casa ficou num silêncio pesado. Eu corri para meu quarto, se é que podia chamar de quarto aquele cantinho que dividia com minhas 2 irmãs menores, e chorei. Chorei por horas, sem entender direito por que estava tão desesperada. Naquela noite, ouvi meus pais conversando baixinho na cozinha. Saí da cama nas pontas dos pés e fiquei escondida atrás da porta, ouvindo. Antônio, ela é muito nova, dizia mamãe, a voz carregada de angústia. Joana, você acha que vou ter outra chance dessas? O homem é rico, respeitado. Nossa filha vai ter uma vida boa, não vai passar necessidade como a gente passou. Mas ela ainda brinca de boneca, Antônio. Ainda é uma criança. E daí? Minha mãe também casou nova, sua mãe também. Isso sempre foi assim. A Maria vai se acostumar, vai crescer na casa do marido, como tem que ser. E se ela não quiser? Houve uma pausa longa. Depois ouvi a voz de papai, mais dura, mais fria do que eu jamais tinha ouvido. Ela vai querer, porque eu sou o pai dela, e eu sei o que é melhor para ela. E ponto final. Voltei para a cama com o coração partido. Naquela noite, sonhei que estava correndo, correndo sem parar, mas não conseguia sair do lugar. Era como se meus pés estivessem grudados no chão, e não importava o quanto eu me esforçasse, não conseguia me mover. No dia seguinte, mamãe me chamou para uma conversa. Sentamos na varanda, ela com seu tricô nas mãos, eu brincando distraída com uma florzinha que tinha colhido no quintal. Maria, minha filha, preciso conversar com você sobre uma coisa importante. Meu estômago se revirou. Eu sabia o que vinha por aí. Seu Joaquim pediu sua mão em casamento. Ele é um homem bom, trabalhador, vai cuidar bem de você. Mas eu não quero casar, mãe, disse com a voz trêmula. Eu quero continuar estudando, quero ser professora, como a dona Helena falou. Mamãe parou de tricotar e me olhou com aqueles olhos cansados, cheios de uma tristeza que eu só consegui entender anos depois. Minha filha, o mundo não é como a gente quer que seja. É como ele é. Mulher nasce para casar, ter filhos, cuidar da casa. Isso de estudar, de ser professora, são sonhos que só mulher rica pode ter. Mas mãe, eu não gosto do seu Joaquim. Ele é velho, ele me olha de um jeito estranho. Isso passa, filha. O que importa é que ele vai te dar segurança, uma casa boa, comida na mesa todos os dias. E depois que os filhos vierem, você nem vai lembrar mais desses medos bobos. Filhos. A ideia de ter filhos me apavorava. Eu mal sabia de onde os bebês vinham, só sabia que tinham alguma relação com casamento, e isso me assustava ainda mais. Mãe, por favor. Comecei a chorar. Eu não quero casar. Eu tenho medo. Mamãe me puxou para um abraço e senti suas lágrimas caindo nos meus cabelos. Eu sei que você tem medo, minha filha. Eu também tive quando me falaram que ia casar com seu pai. Mas o medo passa. O que não passa é a chance de ter uma vida boa. A senhora não pode falar com papai.
Pedir para ele dizer não? Mamãe me afastou delicadamente e segurou meu rosto entre as mãos. Filha, seu pai já decidiu. E quando seu pai decide alguma coisa, não tem volta. É melhor você ir se acostumando com a ideia. Naqueles dias que se seguiram, eu me senti como um animal encurralado. Tentei falar com meus irmãos mais velhos, mas eles só diziam que eu devia me sentir sortuda por ter conseguido um marido rico. Tentei falar com minha avó, mas ela disse que na época dela as meninas casavam ainda mais novas e que eu estava sendo manhosa. Fui até a casa da professora Dona Helena, a única pessoa que eu achava que poderia me entender. Encontrei ela corrigindo provas na mesa da cozinha. Maria, que surpresa boa, minha querida. Como vai? Dona Helena, eu preciso falar com a senhora sobre uma coisa muito importante. Ela viu minha cara de desespero e largou as provas. Senta aqui do meu lado, conta o que está acontecendo. Meus pais querem me casar com o seu Joaquim. Eu não quero, mas eles falaram que não tem escolha. O rosto de Dona Helena se fechou numa expressão de raiva e tristeza ao mesmo tempo. Maria, minha filha, quantos anos você tem? Vou fazer 12 no mês que vem. Ela balançou a cabeça, inconformada. Isso não pode acontecer. Você é uma menina brilhante, tem um futuro pela frente. Não pode jogar tudo fora num casamento arranjado. Então a senhora pode falar com meus pais, explicar para eles. Dona Helena ficou em silêncio por um tempo, mexendo nervosamente nos papéis sobre a mesa. Maria, eu posso tentar. Mas você precisa entender que numa cidade pequena como a nossa, as pessoas têm seus costumes, suas tradições. E às vezes, essas tradições são mais fortes do que a razão. Mas a senhora vai tentar? Eu vou tentar, minha querida. Prometo. Na semana seguinte, Dona Helena apareceu na minha casa. Eu estava na cozinha ajudando mamãe a preparar o almoço, quando a vi chegando pelo portão. Meu coração disparou de esperança. Boa tarde, Dona Joana, cumprimentou a professora. Boa tarde, Dona Helena. A que devemos a visita? Eu vim conversar com vocês sobre a Maria. Soube que vocês estão pensando em casá-la. Mamãe ficou tensa na mesma hora. Entre, Dona Helena. Antônio, gritou. A professora da Maria está aqui. Papai saiu do quarto onde estava descansando, vestindo a camisa mais depressa. Dona Helena, que honra receber a senhora aqui em casa. Seu Antônio, eu vim falar sobre o futuro da Maria. Ela é uma das minhas melhores alunas, tem um potencial incrível. Seria uma pena desperdiçar isso num casamento precoce. O rosto de papai se fechou na mesma hora. Eu conhecia aquela expressão. Era a mesma que ele fazia quando alguém questionava sua autoridade. Professora, com todo respeito, mas a educação da minha filha eu quem dou. E o que eu acho melhor para ela eu quem decido. Seu Antônio, a Maria tem apenas 11 anos. É muito nova para casamento. Na cidade, existe até uma lei que proíbe casamento de menores de idade. Lei de cidade grande não vale aqui no interior, Dona Helena. Aqui a gente segue nossos costumes, nossas tradições. E minha filha vai ter uma vida muito melhor casada com o seu Joaquim do que dando aula numa escolinha qualquer. Dona Helena tentou argumentar mais um pouco, mas eu via nos olhos dela que ela já sabia que havia perdido a batalha. Papai estava irredutível. Depois que ela foi embora, papai me chamou para uma conversa. Maria, eu não quero mais você enchendo a cabeça da professora com essas histórias. O que acontece na nossa família não é da conta de ninguém, entendeu? Sim, papai, respondi baixinho. E outra coisa, seu Joaquim vai vir aqui no domingo para jantar com a gente. Você vai tratar ele com educação e respeito. É seu futuro marido. Futuro marido. As palavras soaram como uma sentença de morte nos meus ouvidos. O domingo chegou rápido demais. Mamãe passou a manhã toda cozinhando, preparando os melhores pratos que tínhamos. Eu fui obrigada a vestir meu vestido de domingo, pentear o cabelo com capricho, ficar bonita para o pretendente. Quando seu Joaquim chegou, trouxe flores para mamãe e uma boneca para mim. Uma boneca.
como se eu fosse mesmo uma criança, o que era a mais pura verdade, mas que ao mesmo tempo estava sendo obrigada a se comportar como uma adulta. Durante o jantar, ele mal tirava os olhos de mim. Falava sobre sua fazenda, sobre como sua casa era grande e confortável, sobre como eu seria feliz lá. Eu só queria que aquele momento terminasse logo. Maria vai ser uma esposa exemplar, dizia papai, orgulhoso como se estivesse vendendo um produto. É obediente, trabalhadeira, sabe cozinhar, costurar. Eu posso ver que vocês educaram ela muito bem, respondeu seu Joaquim. Tenho certeza de que seremos muito felizes juntos. Ninguém perguntou se eu queria ser feliz com ele. Ninguém perguntou se eu estava pronta. Ninguém perguntou nada para mim. Eu era apenas um objeto sendo negociado entre dois homens. Depois do jantar, seu Joaquim pediu para falar comigo a sós na varanda. Mamãe ficou nervosa, mas papai disse que estava tudo bem, que logo seríamos marido e mulher mesmo. Maria, disse ele, sentando ao meu lado no banco de madeira. Você sabe que em breve vai ser minha esposa, não sabe? Sei, seu Joaquim. E você está feliz com isso? Olhei para ele, para aquele homem que podia ser meu pai, e senti um frio na barriga. Queria dizer não, queria gritar que estava apavorada, mas sabia que não podia. Estou, sim senhor. Que bom, que bom. Você vai ver como nossa vida vai ser boa. Vou cuidar de você como um tesouro. Ele estendeu a mão e tocou meu rosto. Sua mão era áspera, cheirava a fumo e suor. Você é tão bonita, tão nova. Vou ter que ter paciência com você no começo, né? Mas logo você se acostuma com as obrigações de esposa. Não entendi o que ele quis dizer com obrigações de esposa, mas alguma coisa no tom da voz dele me fez arrepiar. Seu Joaquim, consegui falar, eu posso continuar estudando depois que a gente casar. Ele riu, como se eu tivesse contado uma piada. Estudar? Para quê, menina? Mulher casada não precisa estudar. Precisa é cuidar da casa, do marido, dos filhos que vão vir. Mas eu gosto de estudar. Isso você vai esquecer logo. Quando tiver a barriga cheia de filho, não vai ter tempo nem vontade de pensar em besteira. A barriga cheia de filho. De novo essa história de filhos. Meu estômago se embrulhou. Ele se levantou, se despediu dos meus pais, e antes de ir embora, me deu um beijo na testa que me fez querer tomar banho para tirar o cheiro dele de mim. Até logo, futura esposa, disse, piscando o olho. Naquela noite, chorei no travesseiro até não ter mais lágrimas. Sentia-me completamente sozinha, abandonada por todos que eu achava que me amavam. Até Deus parecia ter se esquecido de mim. 2 dias depois, papai me deu a notícia que eu já esperava, mas que mesmo assim me atingiu como um soco no estômago. Maria, marquei seu casamento com o seu Joaquim para o próximo mês. Você vai fazer 12 anos no dia 15, e no dia 20 vocês se casam. 5 dias. Apenas 5 dias depois do meu 12º aniversário, eu deixaria de ser criança para sempre. 5 dias para me despedir da minha infância, dos meus sonhos, da minha liberdade. Papai, por favor. Tentei mais uma vez. Chega, Maria. Está decidido. E não quero mais discussão sobre isso. Mamãe estava na cozinha, chorava baixinho enquanto descascava batatas para o almoço. Mãe, me aproximei dela. Filha, eu sei o que você vai falar. Mas não adianta mais. Seu pai já acertou tudo com o seu Joaquim, já convidou o pessoal da cidade. Não tem mais volta. Mas mãe, eu tenho tanto medo. Ela largou as batatas e me abraçou forte. Eu também tive medo quando casei com seu pai, filha. Eu tinha 13 anos, era ainda mais nova que você. Mas você vai ver, o medo passa. E o seu Joaquim é um homem bom, vai cuidar de você. Como a senhora pode ter certeza disso? Mamãe ficou em silêncio por um tempo, depois sussurrou no meu ouvido, porque eu preciso acreditar nisso, filha. Porque se eu não acreditar, não vou conseguir viver com o que estou fazendo. As semanas que se seguiram foram um borrão de preparativos que eu não queria fazer.
Mamãe costurou meu vestido de noiva, um vestido branco simples, sem luxos, mas feito com todo carinho. Vizinhas vinham em casa dar conselhos sobre como ser uma boa esposa, falavam de coisas que eu não entendia, sussurravam entre elas coisas que paravam de falar quando eu me aproximava. Dona Helena me parou na rua um dia, quando eu voltava da padaria. Maria, minha querida, como você está? Estou bem, Dona Helena, menti. Filha, eu tentei falar com seus pais, mas você sabe como é. Se um dia você precisar de alguma coisa, de alguém para conversar, você sabe onde me encontrar, está bem? Obrigada, Dona Helena. Ela me abraçou forte e senti que estava se despedindo de mim. Como se soubesse que a menina que estava ali na frente dela logo não existiria mais. Na véspera do casamento, minha avó materna veio me visitar. Era uma mulher rígida, de poucas palavras, mas que sempre teve um carinho especial por mim. Maria, venha cá, minha neta. Sentei ao lado dela na cama. Amanhã você vai se casar, vai deixar de ser menina para ser mulher. É um dia importante na vida de qualquer moça. Vovó, eu estou com muito medo. Medo de quê, criança? De tudo. Do casamento, do seu Joaquim, de não saber ser esposa. Vovó me pegou pelas mãos, suas mãos velhas e calejadas envolvendo as minhas, tão pequenas e lisas. Minha neta, a vida de mulher não é fácil. Nunca foi, nunca vai ser. Nós nascemos para obedecer, primeiro o pai, depois o marido. Isso é assim desde o começo do mundo. Mas não tem como ser diferente? Para mulheres como nós, não, minha filha. Mulheres ricas, de cidade grande, talvez. Mas nós, mulheres pobres do interior, nossa sorte é conseguir um marido que não bata, que não beba demais, que ponha comida na mesa. E se o seu Joaquim não for assim? Vovó suspirou fundo. Então você vai ter que ser forte, minha neta. Mais forte do que imagina que consegue ser. Porque não vai ter para onde correr. Naquela noite, deitada na minha cama de solteira pela última vez, olhei para o teto e tentei imaginar como seria minha vida. Mas por mais que me esforçasse, não conseguia ver nada além de um grande vazio escuro. No dia do meu casamento, acordei cedo com mamãe me balançando devagar. Acorda, minha filha. É o seu dia, meu dia. Como se fosse uma coisa boa, uma celebração. Para todos os outros, talvez fosse. Para mim, era o dia em que minha infância seria enterrada para sempre. Mamãe me ajudou a tomar banho, a vestir o vestido branco, a pentear o cabelo. Olhando no espelho, vi uma menina fantasiada de noiva. Era isso que eu era, uma criança brincando de ser adulta, só que dessa brincadeira eu não poderia voltar atrás. Você está linda, minha filha, disse mamãe, com lágrimas nos olhos. Mãe, ainda dá tempo de desistir? Ela me abraçou forte, molhando meu vestido com suas lágrimas. Não, minha filha, não dá mais tempo. A igreja estava cheia. Toda a cidade havia sido convidada. Afinal, não era todo dia que um homem rico como seu Joaquim se casava. Caminhei pelo corredor da igreja segurando o braço de papai, sentindo as centenas de olhos me observando. Alguns olhares eram de aprovação, outros de pena. Todos sabiam que eu era apenas uma criança. Seu Joaquim me esperava no altar, vestido com seu terno preto, sorrindo. Quando chegamos perto dele, papai colocou minha mão na dele. A mão do meu pai era quente, familiar, segura. A mão do seu Joaquim era fria e suada. Cuide bem da minha filha, sussurrou papai. Pode deixar, Antônio. Ela vai ser muito feliz comigo. O padre começou a cerimônia. As palavras saíam da boca dele, mas eu não estava ouvindo nada. Estava pensando na boneca que havia ganhado de aniversário 5 dias antes, que estava guardada no meu antigo quarto. Estava pensando nos livros da escola que nunca mais poderia ler. Estava pensando nos sonhos que estava enterrando aos 12 anos de idade. Maria, você aceita o Joaquim como seu esposo, para amá-lo e respeitá-lo na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, até que a morte os separe? A pergunta ecoou na igreja. Todos estavam olhando para mim, esperando minha resposta.
A resposta que mudaria minha vida para sempre. Olhei para mamãe, que acenou com a cabeça. Olhei para papai, que me encarava com uma expressão severa. Olhei para seu Joaquim, que sorria confiante, como quem já sabia a resposta. Eu aceito, disse com um fio de voz. E ali, naquele momento, aos 12 anos de idade, parada diante do altar numa igreja pequena de cidade do interior, deixei de ser a Maria menina para me tornar a Maria esposa. Mas o que eu não sabia ainda era que o pior estava apenas começando. As palmas da igreja ecoaram ao nosso redor quando o padre nos declarou marido e mulher. Seu Joaquim me beijou na boca, meu primeiro beijo, que deveria ser especial, romântico, mas que me fez sentir nojo e medo. Saímos da igreja sob uma chuva de arroz e flores, e eu sorri para as fotos porque era isso que esperavam de mim. Mas por dentro, uma parte de mim tinha morrido para sempre. A festa foi na casa dos meus pais. Teve bolo, música, dança. Todo mundo parecia feliz, menos eu. Fiquei sentada na mesa principal ao lado do meu marido, essa palavra soava tão estranha na minha cabeça ouvindo ele receber os parabéns e as piadas dos convidados. Que sorte a sua, Joaquim. Conseguiu uma esposa jovem, bonita, vai durar bastante. Cuidado, Joaquim, menina nova dá muito trabalho. Ela ainda vai te dar muitos filhos fortes. Eles falavam de mim como se eu não estivesse ali, como se fosse um objeto, um troféu que o seu Joaquim havia conquistado. Quando o sol começou a se pôr, seu Joaquim se levantou da mesa. Bem, pessoal, está na hora da gente ir embora. A noite vai ser longa, disse, piscando o olho para os outros homens, que riram alto. Meu estômago se embrulhou. Eu sabia que chegara o momento que mais temia. Ir para a casa dele, ficar sozinha com ele, descobrir o que eram essas obrigações de esposa de que ele tinha falado. Me despedi da minha família. Mamãe me abraçou chorando, sussurrando no meu ouvido: seja forte, minha filha. E lembre-se, eu sempre vou te amar. Papai me deu um beijo na testa. Seja uma boa esposa, Maria. Faça sua família ter orgulho de você. Meus irmãos me abraçaram rapidamente, sem entender muito bem o que estava acontecendo. Eles ainda eram crianças, como eu deveria ser. Subimos na carroça do seu Joaquim, ele ainda não tinha carro na época e fomos embora. Olhei para trás e vi minha casa ficando cada vez menor, até desaparecer na curva da estrada. Senti como se estivesse morrendo por dentro. Nervosa? Perguntou seu Joaquim, passando o braço ao redor dos meus ombros. Um pouco, respondi baixinho. É normal. Toda mulher fica nervosa no primeiro dia de casada. Mas você vai ver, logo você se acostuma. A casa dele era realmente grande, como ele havia falado. Tinha muitos cômodos, móveis bonitos, até energia elétrica, coisa rara na nossa cidade naquela época. Mas para mim, aquela casa não parecia um lar. Parecia uma prisão. Bem-vinda à sua nova casa, Maria, disse ele, abrindo a porta principal. A partir de hoje, você é a dona aqui. Dona. Como eu poderia ser dona de alguma coisa, se não era nem dona da minha própria vida? Ele me mostrou a casa toda. A sala grande com sofás de couro, a cozinha enorme, o quarto que seria nosso. Nosso. A palavra me fez arrepiar. Está com fome? Perguntou. Deixei uma empregada preparar um jantar especial para nós. Não estou com muita fome, menti. Na verdade, não conseguia nem pensar em comer. Então vamos direto para o quarto. Você deve estar cansada. O quarto. As palavras que eu mais temia ouvir. Senti minhas pernas ficarem fracas, mas o segui pelo corredor comprido até o final da casa. O quarto era grande, com uma cama enorme no centro, coberta com lençóis brancos. Havia um crucifixo na parede e duas janelas que davam para o pasto. Tudo muito bonito, muito limpo, mas para mim parecia um local de execução. Bem, disse ele, fechando a porta atrás de nós. Agora somos marido e mulher de verdade. Fiquei parada no meio do quarto, tremendo como uma folha. Não sabia o que fazer, o que falar, para onde olhar. Você pode ir se trocando ali atrás do biombo. Sua mãe preparou uma camisola especial para hoje.
Com as mãos tremendo, peguei a trouxa de roupas que mamãe tinha preparado e fui para trás do biombo. A camisola era branca, de tecido fino, com rendas. Bonita, mas que me fazia sentir ainda mais exposta e vulnerável. Quando saí de trás do biombo, seu Joaquim já estava deitado na cama, apenas de cueca. Nunca tinha visto um homem tão despido, e desviei o olhar rapidamente. Vem cá, Maria. Não precisa ter vergonha, agora você é minha esposa. Me aproximei da cama com passos hesitantes. Ele puxou minha mão e me fez sentar na beira da cama. Você é tão bonita, tão nova, murmurou, passando a mão pelo meu rosto. Eu esperei tanto por esse momento. Seu Joaquim, eu não sei o que fazer. Não precisa saber nada. Eu vou te ensinar. É obrigação do marido ensinar a esposa. E foi assim que, aos 12 anos de idade, numa noite que deveria ser especial, mas que se tornou o pior pesadelo da minha vida, descobri o que significava ser mulher de um homem. Descobri que meu corpo não me pertencia mais. Descobri que eu não passava de um objeto para satisfazer os desejos de outra pessoa. Não vou entrar em detalhes sobre o que aconteceu naquela noite. Algumas memórias são sagradas demais para serem divididas, mesmo quando são memórias de dor. Mas posso dizer que quando o dia amanheceu, eu não era mais a mesma pessoa. A menina Maria tinha morrido para sempre, e em seu lugar havia nascido uma mulher assustada, machucada e completamente perdida. Acordei com seu Joaquim já vestido, pronto para sair. Bom dia, esposa. Como se sente? Como eu me sentia? Sentia dor no corpo e na alma. Sentia vergonha, medo, tristeza. Mas sabia que não podia falar isso. Bem, murmurei. Ótimo. Vou sair para cuidar da fazenda. Você fica em casa, se familiariza com tudo. À tarde converso com você sobre suas obrigações. Obrigações. Sempre essa palavra. Depois que ele saiu, fiquei sozinha naquela casa enorme. Sentei na cozinha e chorei. Chorei pela menina que eu era ontem, pelos sonhos que nunca se realizariam, pela família que me abandonou, pela vida que nunca escolhi ter. 2 semanas depois de casada, acordei enjoada. Vomitei tudo o que tentei comer no café da manhã. Primeiro pensei que fosse nervosismo, saudade de casa, tristeza. Mas quando os enjoos continuaram pelos dias seguintes, uma vizinha que veio me visitar, uma senhora chamada Dona Rosa, me olhou com aqueles olhos sabidos de quem já havia passado por muita coisa na vida. Menina, você não está enjoando à toa não. Isso aí é sinal de bebê chegando. Bebê? Meu mundo desabou mais uma vez. Eu mal sabia cuidar de mim mesma, como ia cuidar de um bebê? Tem certeza, Dona Rosa? Filha, eu tive 8 filhos. Sei reconhecer uma mulher grávida de longe. Você precisa falar com seu marido. Aquela tarde, quando seu Joaquim voltou do trabalho, reuni toda a coragem que tinha para contar a ele. Seu Joaquim, eu acho que estou esperando o bebê. O rosto dele se iluminou como se tivesse ganhado na loteria. Sério? Já? Que maravilha, Maria. Mal casamos e você já vai me dar um filho. Mas eu estou com medo. Sou muito nova. Nova? Nada. Minha mãe teve o primeiro filho com 12 anos também. Mulher foi feita para ter filho, é para isso que vocês servem. Para isso que eu servia. Para ter filhos. Para satisfazer os desejos do marido. Para cuidar da casa. Minha vida havia sido reduzida a essas funções básicas, como se eu fosse um animal doméstico. Os meses da gravidez foram os mais difíceis da minha vida até então. Eu não sabia nada sobre estar grávida, sobre o que esperar, sobre como cuidar de mim mesma. Seu Joaquim não ajudava em nada, dizia que cuidar de casa e de si mesma era obrigação da mulher, que ele já fazia sua parte trabalhando fora. Mamãe vinha me visitar de vez em quando, sempre às escondidas, quando seu Joaquim não estava em casa. Ela me trazia chás para o enjoo, roupinhas de bebê que costurava nas horas vagas, carinho e palavras de conforto. Como você está se sentindo, minha filha? Cansada, mãe, e com muito medo. Medo de quê? Do parto, do bebê, de não saber ser mãe. Você vai saber, filha. A gente aprende na hora. É instinto de mulher.
Mãe, eu posso fazer uma pergunta? Claro, filha. A senhora se arrependeu de ter me casado tão nova? Mamãe ficou em silêncio por um longo tempo, mexendo nervosamente nas mãos. Maria, não adianta pensar no que passou. O que está feito, está feito. Agora você tem que pensar no seu bebê, na sua nova família. Não era a resposta que eu queria ouvir, mas era a única que ela podia me dar. Quando eu estava com 7 meses de gravidez, aconteceu algo que mudou tudo. Seu Joaquim chegou em casa bêbado numa noite, coisa que estava acontecendo cada vez mais frequentemente. Disse que eu não estava cuidando direito da casa, que a comida estava sem gosto, que eu estava ficando feia com a barriga grande. Mulher grávida não presta para nada mesmo, resmungou, jogando-se na poltrona da sala. Seu Joaquim, o senhor quer que eu esquente sua comida? Quero nada. Quero é que você aprenda a fazer as coisas direito. De repente, sem aviso, ele se levantou e me deu um tapa no rosto. Foi tão forte que eu caí no chão, segurando a barriga para proteger o bebê. Joaquim, eu estou grávida. E daí? Acha que grávida pode fazer tudo errado? Na minha casa, mulher tem que saber fazer as coisas certas, grávida ou não grávida. Naquele momento, deitada no chão frio da sala, segurando minha barriga e sentindo o gosto de sangue na boca, entendi que minha vida não era apenas triste, era perigosa. E que eu precisaria ser muito mais forte do que imaginava para sobreviver. Mas o pior ainda estava por vir. Levantei do chão daquela noite com mais do que uma marca roxa no rosto. Levantei com a certeza de que havia casado com um monstro e que estava completamente sozinha no mundo. O bebê mexeu dentro da minha barriga, como se também tivesse sentido o medo que tomou conta de mim. Seu Joaquim foi dormir como se nada tivesse acontecido, roncando alto enquanto eu ficava acordada, pensando no que fazer. Para onde eu poderia correr? Voltar para a casa dos meus pais não era opção, eles me entregariam de volta para ele no dia seguinte. Não tinha dinheiro, não conhecia ninguém além da minha família e dos vizinhos, todos que respeitavam e temiam seu Joaquim. No dia seguinte, ele acordou como se nada tivesse acontecido. Até foi gentil, pediu desculpas, disse que a bebida tinha subido a cabeça. Maria, me perdoa por ontem. Eu estava nervoso com os problemas da fazenda, bebi demais. Não vai acontecer mais. Queria acreditar nele. Desesperadamente queria acreditar que havia sido apenas um momento de loucura, que o homem com quem eu havia me casado não era violento. Mas no fundo do meu coração, eu sabia que aquela era apenas a primeira de muitas noites terríveis que eu teria pela frente. E eu estava certa. As agressões começaram a ficar mais frequentes. Qualquer coisa servia de motivo. A comida estava salgada demais ou sem sal, a casa não estava limpa o suficiente, eu estava triste demais ou alegre demais. Seu Joaquim sempre encontrava uma desculpa para descarregar sua raiva em mim. Mulher tem que aprender na dor, dizia depois de cada surra. É assim que vocês entendem. Eu estava com 8 meses de gravidez quando a violência chegou ao seu pior momento. Havia passado o dia inteiro limpando a casa, preparando uma comida especial porque era aniversário dele. Quando ele chegou, estava visivelmente embriagado. "Cadê meu presente de aniversário?" perguntou, cambaleando pela porta. "Seu Joaquim, eu fiz sua comida favorita, limpei a casa toda." "Comida? Limpeza? Isso não é presente, isso é obrigação sua. Eu queria um presente de verdade. Mas eu não tenho dinheiro para comprar nada." Claro que não tem. Mulher não precisa de dinheiro. Mas podia ter pensado em outra coisa. Ele se aproximou de mim com aquele olhar que eu já conhecia bem, aquele olhar de raiva misturada com algo muito pior. "Joaquim, por favor, eu estou grávida de 8 meses. E daí? Acha que por estar grávida pode me negar seus deveres de esposa?" Naquela noite, ele me forçou a fazer coisas que mesmo agora, décadas depois, eu não consigo falar. Coisas que nenhuma mulher, grávida ou não, deveria ser obrigada a fazer. Quando terminou, eu estava sangrando e sentindo dores na barriga. "Se você contar isso para alguém, eu te mato", sussurrou no meu ouvido antes de dormir. "E mato quem você contar também."
Passei a madrugada toda com dores, sentindo o bebê se mexer de forma estranha dentro da minha barriga. De manhã, quando tentei levantar, senti um líquido quente escorrendo pelas minhas pernas. Minha bolsa havia rompido. Joaquim, acorda. O bebê está nascendo. Ele abriu os olhos devagar, ainda meio embriagado. Como assim, nascendo? Ainda não é hora. Eu estou com dor, está saindo água. Por favor, me leva para a cidade, para o hospital. Hospital. Mulher da roça não precisa de hospital para ter filho. Vou chamar a parteira. A parteira era Dona Sebastiana, uma mulher já velha que ajudava nos partos da região. Quando ela chegou e me examinou, balançou a cabeça preocupada. Joaquim, esse bebê está querendo nascer antes da hora. E a menina não está bem. Sangrou muito. Faz o que você puder, Dona Sebastiana. Mulher foi feita para ter filho. O parto durou quase 20 horas. 20 horas de uma dor que eu jamais imaginei que pudesse existir. 20 horas gritando, implorando para que alguém fizesse a dor parar, implorando para morrer logo de uma vez. Força, menina, força que o bebê já está chegando, gritava Dona Sebastiana. Mas eu não tinha mais força. Estava exausta, sangrando muito, delirando de dor e febre. Em alguns momentos, perdia a consciência e acordava com as dores ainda piores. Finalmente, quando o sol estava se pondo no dia seguinte, meu filho nasceu. Um menino pequeno, frágil, que chorou baixinho ao chegar ao mundo. Dona Sebastiana o envolveu num cobertor e o colocou no meu peito. É o macho, Joaquim. E está vivo, graças a Deus. Olhei para aquele serzinho minúsculo no meu colo e senti uma emoção que nunca havia experimentado antes. Era amor, mas um amor diferente, mais forte do que qualquer coisa que eu já havia sentido. Era como se tivesse nascido uma parte nova de mim, uma parte que existia apenas para proteger aquela criança. Como vai se chamar? Perguntou Dona Sebastiana. João, disse seu Joaquim, sem me consultar. João. Como meu pai. João. Meu menino se chamaria João. Beijei sua testinha pequena e fiz uma promessa silenciosa. Eu vou te proteger, meu filho. Não importa o que aconteça, eu vou te proteger. Mas proteger meu filho se mostrou mais difícil do que eu imaginava. Seu Joaquim não tinha paciência nenhuma com o bebê. Quando João chorava de noite, ele ficava furioso. Faz essa criança parar de chorar. Homem precisa dormir para trabalhar. Ele está com fome, Joaquim. Bebê mama de 2 em 2 horas. Então dá o peito para ele e pronto. Mas longe de mim. Eu passava as noites acordada com João no colo, tentando fazer ele parar de chorar, para não despertar a ira do pai. Cantava baixinho, balançava devagar, fazia tudo o que podia para acalmá-lo. Quando João tinha 3 meses, seu Joaquim começou a reclamar que eu estava dando atenção demais para o bebê e de menos para ele. Desde que esse moleque nasceu, você não cuida mais de mim direito. Só pensa nele. Joaquim, ele é só um bebê. Precisa de cuidados. E eu não preciso. Sou seu marido. Venho antes de qualquer filho. Uma noite, João estava chorando muito. Estava com cólica, coitadinho, e nada que eu fazia conseguia acalmá-lo. Seu Joaquim se levantou da cama furioso. Já falei para fazer esse moleque parar de chorar. Eu estou tentando, Joaquim. Ele está doentinho. De repente, ele arrancou João dos meus braços. Vou ensinar como faz uma criança parar de chorar. E antes que eu pudesse reagir, ele deu um tapa na perninha do meu bebê. João gritou de dor, um grito que me partiu o coração em 1000 pedaços. Joaquim, não, ele é só um bebê. Peguei João de volta, desesperada, e corri para o outro quarto. Fechei a porta e fiquei lá, embalando meu filho, chorando junto com ele. Naquela noite, olhando para as marquinhas vermelhas na perninha do João, tomei uma decisão. Eu tinha que sair dali. Não importava como, não importava para onde, mas eu e meu filho não podíamos ficar naquela casa nem mais um dia. No dia seguinte, enquanto seu Joaquim estava na roça, arrumei algumas roupas numa sacola e peguei o pouco dinheiro que havia escondido. Era dinheiro que sobrava quando ele me dava para comprar coisas para a casa, centavos que eu juntava sem ele saber.
Vamos embora, meu filho, sussurrei para João, que dormia tranquilo nos meus braços. Vamos procurar uma vida melhor. Saí pela porta dos fundos e segui pela estrada que levava à cidade. Não tinha plano nenhum, não sabia para onde ir, só sabia que precisava sair dali. Caminhei por horas debaixo do sol forte, com João no colo e a sacola de roupas nas costas. Minhas pernas tremiam de fraqueza, eu ainda estava me recuperando do parto e da violência constante, mas continuei andando. Quando o sol estava se pondo, cheguei à casa dos meus pais. Bati na porta com o coração disparando. Mamãe, papai, sou eu, a Maria. Mamãe abriu a porta e ficou chocada ao me ver. Maria, minha filha, o que você está fazendo aqui? E como está magra e pálida? Mãe, eu não posso ficar com o Joaquim. Ele bate em mim, bateu no João. Eu preciso de ajuda. Mamãe me puxou para dentro, nervosa, olhando para os lados, como se esperasse ver seu Joaquim chegando a qualquer momento. Filha, o que você está dizendo? Marido e mulher brigam às vezes, é normal. Normal? Mãe, olha isso aqui. Mostrei as marcas roxas nos meus braços, no meu pescoço. Isso é normal? Papai chegou nesse momento e ficou furioso quando me viu. Maria, o que você está fazendo aqui? Seu marido sabe que você saiu de casa. Papai, por favor, me escuta. O Joaquim me bate, maltrata o João. Chega, não quero ouvir fofocas sobre seu marido. Você é uma mulher casada, seu lugar é na casa do seu marido. Mas papai... Mas nada, você vai voltar para casa agora mesmo. Não vou passar vergonha na cidade por causa de uma filha desobediente. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Meus próprios pais, que deveriam me proteger, estavam me mandando de volta para o inferno. Antônio, deixa ela dormir aqui hoje, pediu mamãe. Ela está cansada, com o bebê. Nem pensar. Se o Joaquim souber que ela passou a noite aqui, vai pensar que a gente está incentivando a rebeldia dela. E foi assim que, 2 horas depois, eu estava de volta na carroça do seu Joaquim, voltando para casa. Ele havia chegado à casa dos meus pais logo depois de mim, furioso, dizendo que eu havia fugido como uma ladra. Desculpa, Joaquim, disse papai. A menina está meio abestalhada depois do parto. Mas já conversei com ela, não vai mais acontecer. Durante o caminho de volta, seu Joaquim não disse uma palavra, mas eu sabia que quando chegássemos em casa, eu pagaria caro pela minha tentativa de fuga. E paguei. Quando entramos em casa, ele trancou a porta e me deu a surra mais violenta que eu já havia levado. Usou o cinto, os punhos, me chutou no chão. João chorava no berço e eu chorava no chão, implorando para que ele parasse. Nunca mais você vai tentar fugir de mim, ouviu? Nunca mais. Você é minha mulher, é minha propriedade. Se tentar fugir de novo, eu mato você e mato a criança também. Naquela noite, deitada no chão da cozinha onde ele me deixou, com o corpo todo doendo e o coração partido, percebi que não havia saída. Estava presa naquela vida, naquele casamento, naquela violência. E meu filho também estava preso. Nos meses que se seguiram, a situação só piorou. Seu Joaquim bebia cada vez mais, ficava cada vez mais violento. E agora ele também descontava raiva no João. Quando o bebê chorava, ele gritava, dava tapas, até chegou a jogar água fria nele, para fazê-lo parar de chorar. Esse menino vai crescer macho ou vou matar ele de tanto bater. Gritava. Eu vivia em estado constante de alerta, tentando proteger meu filho, tentando adivinhar o humor do seu Joaquim, para evitar as surras. Perdi peso, perdi o apetite, perdi a vontade de viver. Foi Dona Rosa, a vizinha, quem notou que alguma coisa estava muito errada. Maria, você está muito magra, muito pálida. E esse menino está sempre assustado. Que está acontecendo? Primeiro tentei esconder, mentir, dizer que estava tudo bem. Mas Dona Rosa insistiu, e num momento de desespero, contei tudo para ela. Minha filha, isso que você está passando não está certo. Marido pode repreender a mulher, mas não pode espancar. E criança pequena nunca pode apanhar assim.
Mas o que eu posso fazer, Dona Rosa? Meus pais não me ajudam, não tenho para onde ir. Olha, eu conheço uma mulher na cidade, Dona Carmen. Ela ajuda mulheres que passam por isso. Às vezes consegue trabalho para elas, às vezes arranja um lugar para ficar. Mas se o Joaquim descobrir que eu procurei ajuda, ele não precisa descobrir. Você vai comigo, conversamos com ela, vemos o que ela pode fazer. 2 dias depois, enquanto seu Joaquim estava viajando para a capital a negócios, Dona Rosa me levou para conhecer Dona Carmen. Era uma mulher de uns 50 anos, forte, decidida, que morava numa casa pequena mas aconchegante na periferia da cidade. Então você é a Maria, disse ela, me recebendo com um abraço. A Rosa me contou sua situação. Senta aqui, vamos conversar. Pela primeira vez em meses, senti que alguém realmente se importava com o que estava acontecendo comigo. Dona Carmen me ouviu com atenção, fez perguntas, quis saber detalhes. Maria, o que seu marido faz com você e com seu filho não é normal. É crime. Existe uma lei que protege mulheres e crianças. Mas Dona Carmen, aqui na cidade todo mundo respeita o Joaquim. Ele tem dinheiro, influência. Filha, dinheiro e influência não dão o direito de ninguém bater em mulher e criança. Escuta bem o que eu vou te falar. Você precisa denunciar ele na polícia. Na polícia? Mas eles vão acreditar em mim? Vão se você tiver provas. Da próxima vez que ele bater em você, você não toma banho, não se limpa. Vem aqui, eu fotografo as marcas, levo você no hospital para fazer um exame. Aí ele não vai ter como negar. A ideia de denunciar seu Joaquim me apavorava, mas ao mesmo tempo, pela primeira vez desde que eu havia casado, senti uma faísca de esperança. E se der certo, o que vai acontecer com ele? Se der certo, ele vai ser preso. E você vai ficar livre para reconstruir sua vida. Mas eu não sei fazer nada, Dona Carmen. Não terminei nem os estudos, não sei trabalhar. Isso a gente resolve depois, filha. O importante agora é tirar você e seu bebê de perto desse homem. Voltei para casa naquele dia com um plano. Era arriscado, perigoso, mas era minha única chance de liberdade. Seu Joaquim voltou da viagem de mau humor. Os negócios não tinham dado certo, ele havia perdido dinheiro e, como sempre, eu é que pagaria o pato. Cadê meu jantar? Porque a casa está bagunçada. Esse menino não para de chorar. Joaquim, acabei de dar banho no João, já estou fazendo sua comida. Você está muito relaxada, Maria. Acho que está precisando de uma lição. Meu coração disparou. Era agora ou nunca. Por favor, Joaquim, não bate em mim na frente do João. Vou bater onde eu quiser. Esta é minha casa. E ele começou a me bater. Mas dessa vez, em vez de tentar me proteger, eu deixei. Deixei ele me bater, me chutar, me humilhar. E guardei cada dor, cada marca, cada humilhação na memória. No dia seguinte de manhã, assim que ele saiu, peguei João e corri para a casa da Dona Carmen. Ela me fotografou toda machucada, me levou no hospital, registrou tudo. Agora vamos na delegacia, Maria. Chegou a hora de fazer justiça. Na delegacia, o delegado, um homem jovem que havia chegado recentemente na cidade, me ouviu com atenção. Viu as fotos, leu o laudo médico, anotou tudo no papel. Senhora, o que a senhora está relatando é crime de violência doméstica. Vou expedir um mandado de prisão contra seu marido. Mas, delegado, ele é um homem influente na cidade. Para a lei, senhora, todos são iguais. Rico ou pobre, influente ou não. Violência é violência. Quando seu Joaquim foi preso, 2 dias depois, a cidade inteira ficou em choque. Ninguém podia acreditar que a esposa ingrata havia denunciado o marido trabalhador. Muitas pessoas me criticaram, me xingaram na rua, disseram que eu era uma mulher perdida, que havia destruído um lar. Mulher que denuncia o marido não presta, gritava Dona Teresa, do armazém. Coitado do seu Joaquim, casou com uma cobra. Sussurrava seu Manuel, da farmácia. Até meus próprios pais ficaram contra mim. Maria, você enlouqueceu completamente, gritou papai quando soube da prisão. Destruiu a vida de um homem trabalhador. Trouxe vergonha para nossa família.
Papai, ele batia em mim, batia no João. Mentiras. Você que não soube ser uma boa esposa. Agora não vou mais querer você na minha casa. Para mim, você morreu. E assim, aos 13 anos de idade, com um bebê de 6 meses no colo, me vi sozinha no mundo. Sem marido, sem família, sem casa, sem dinheiro. Mas pela primeira vez desde que eu havia casado, me senti livre. Dona Coleman me acolheu na casa dela, enquanto eu tentava me organizar. Arranjou um emprego para mim numa casa de família, cuidando de crianças e fazendo faxina. O salário era pouco, mas era meu. Conquistado com meu trabalho, meu suor. Maria, disse Dona Coleman numa tarde, enquanto tomávamos café na cozinha dela. Você fez a coisa certa. Foi corajosa. Muitas mulheres passam a vida inteira apanhando porque não têm coragem de reagir. Às vezes eu me arrependo, Dona Coleman. Às vezes penso que devia ter aguentado, pelo João. Aguentado o quê? Filha, seu filho crescer vendo o pai bater na mãe. Crescer achando que isso é normal. Você salvou ele de se tornar um homem violento também. Seu Joaquim ficou 3 meses preso. Quando saiu, estava diferente. Mais magro, mais humilde. Tentou conversar comigo algumas vezes, pediu perdão, prometeu que havia mudado. Maria, eu aprendi a lição. Não vou mais te bater, prometo. Volta para casa, vamos recomeçar. Não, Joaquim, acabou. Eu não sou mais sua mulher. Mas e o João? Ele precisa do pai. Ele precisa de um pai que não bata nele. Se você mudou mesmo, pode visitá-lo às vezes. Mas eu nunca mais vou viver com você. Ele tentou me ameaçar, disse que ia me tirar o João, que ia contar para todo mundo que eu era uma mulher perdida. Mas agora eu não tinha mais medo. Havia provado para mim mesma que podia sobreviver sozinha. E foi assim que, aos poucos, comecei a reconstruir minha vida. Trabalhava de dia, estudava à noite numa escola para adultos que havia aberto na cidade. Queria terminar meus estudos, queria que um dia meu filho se orgulhasse da mãe que tinha. João crescia saudável e feliz. Longe da violência, ele se tornou uma criança alegre, brincalhona, cheia de vida. Às vezes eu o olhava brincando no quintal da Dona Coleman e pensava, valeu a pena. Todo o sofrimento valeu a pena para vê-lo assim. Mas a vida ainda guardava mais surpresas para mim. Algumas boas, outras nem tanto. Quando João estava com 2 anos, conheci um homem chamado Pedro. Era viúvo, tinha uma filha pequena, trabalhava como mecânico na cidade. Diferente do seu Joaquim, Pedro era gentil, respeitoso, nunca levantou a voz para mim. Maria, você é uma mulher muito corajosa, ele me disse numa tarde, enquanto nossos filhos brincavam no quintal. Não são todas que têm a força que você teve. Força? Eu me sentia a pessoa mais fraca do mundo. Mulher fraca não denuncia o marido, não reconstrói a vida do zero, não cria um filho sozinha trabalhando de sol a sol. Você é guerreira. Pedro me cortejou por meses. Trazia flores, me tratava com carinho, respeitava meus limites. Quando finalmente me pediu em casamento, 2 anos depois, eu disse sim. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez eu escolhi. Nosso casamento foi simples, apenas no cartório, com Dona Coleman e alguns poucos amigos como testemunhas. Meus pais não foram convidados, eles ainda me consideravam uma vergonha para a família. Maria, eu prometo te fazer feliz, disse Pedro no dia do nosso casamento. Prometo cuidar de você e do João como vocês merecem. E ele cumpriu a promessa. Pedro foi o pai que João nunca teve, foi o marido que eu pensava que não existia. Nossa casa era cheia de paz, de respeito, de amor verdadeiro. Tivemos mais 2 filhos juntos, Ana e Carlos. João cresceu chamando Pedro de pai, e Pedro o tratava como filho do sangue. A pequena Laura, filha do Pedro, me chamava de mãe e eu a amava como se tivesse saído do meu ventre. Por alguns anos, fui genuinamente feliz. Trabalhava numa escola como auxiliar, havia terminado meus estudos, meus filhos estavam crescendo saudáveis e unidos. À noite, quando botava todos para dormir e sentava na varanda com Pedro, às vezes mal acreditava que aquela vida era minha. Você está pensando em quê?
Perguntava Pedro, notando meu silêncio. Em como a vida pode mudar. Há alguns anos eu achava que nunca seria feliz. E agora? Agora eu sei que Deus guarda coisas boas para quem não desiste. Mas a felicidade nunca dura para sempre, pelo menos não durou para mim. Quando João estava com 8 anos, Pedro começou a passar mal. Dores no peito, cansaço, falta de ar. Fomos no médico da cidade, depois em médicos da capital. O diagnóstico veio como um raio: câncer no pulmão. Quanto tempo ele tem, doutor? Perguntei, tentando manter a voz firme. É difícil dizer, senhora. Com tratamento, talvez 1 ano, talvez 2. O ano. Meu mundo desabou mais uma vez. Pedro lutou bravamente contra a doença. Fez quimioterapia, radioterapia, tomou todos os remédios que conseguimos comprar. Eu trabalhava 3 turnos para pagar os tratamentos, vendia tudo o que podíamos vender. Maria, você não precisa se matar trabalhando por minha causa, dizia ele, cada dia mais fraco. Claro que preciso. Você é meu marido, pai dos meus filhos. Vou lutar até o fim. Mas o fim chegou numa manhã de domingo, quando os meninos estavam brincando no quintal e Ana dormia no meu colo. Pedro me chamou para perto da cama. Maria, meu amor, eu vou partir. Não fala isso, Pedro. Você vai ficar bom. Não, minha vida. Eu sinto que chegou minha hora. Mas antes de partir, preciso te pedir uma coisa. Qualquer coisa. Cuida dos nossos filhos. Ensina para eles que o amor existe, que nem todo homem é como seu primeiro marido. E você? Você continua vivendo. Encontra alguém que te faça feliz. Eu não quero mais ninguém, Pedro. Só quero você. Você ainda é jovem, Maria. Tem 30 anos, vida inteira pela frente. Promete que não vai desistir de ser feliz? Chorei tanto naquele momento que achei que não tinha mais lágrimas no corpo. Mas prometi. Pedro morreu naquele mesmo dia, segurando minha mão, em paz. O funeral foi um dos dias mais tristes da minha vida. Pela segunda vez, me vi viúva, sozinha com filhos para criar. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez eu chorava um homem que eu realmente havia amado, que havia me dado anos de felicidade genuína. Mamãe, o papai Pedro foi para o céu? Perguntou João, segurando minha mão no cemitério. Foi, meu filho. Foi para um lugar onde não existe dor, onde ele vai ficar bem. Ele vai cuidar da gente de lá. Sempre, João. Sempre. Os meses após a morte do Pedro foram os mais difíceis da minha vida adulta. Não só pela saudade, mas pela dificuldade financeira. Eu ganhava pouco na escola, tínhamos deixado dívidas dos tratamentos médicos, e agora eu era a única responsável por 4 crianças. Trabalhava de manhã na escola, de tarde fazia faxina em casas, de noite costurava para fora. Dormia 3, 4 horas por noite. João, que já estava grandinho, me ajudava cuidando dos menores quando eu não estava. Mãe, a senhora está muito cansada, ele me disse numa noite, me vendo costurar até tarde. Estou, filho, mas não tem jeito. Preciso trabalhar para sustentar vocês. Quando eu crescer, vou trabalhar e a senhora não vai precisar se cansar tanto. Olhei para aquele menino de 8 anos, tão maduro para a idade, e senti meu coração apertar. Ele havia crescido vendo luta, trabalho, dificuldade. Nunca pode ser completamente criança. João, meu filho, você vai estudar, vai ter uma profissão boa. Não vai precisar passar pelo que eu passei. Mas e se a gente não tiver dinheiro para eu estudar? Vai ter, filho. Não sei como, mas vai ter. E eu lutei para que tivesse. Trabalhei como uma condenada para manter meus filhos na escola. Às vezes comia apenas uma refeição por dia para sobrar comida para eles. Às vezes usava roupas rasgadas para poder comprar cadernos e lápis. As pessoas da cidade comentavam, alguns com admiração, outros com crítica. Tadinha da Maria, trabalhando que nem uma escrava para criar esses filhos. Ela que se meteu nessa vida. Podia ter ficado quieta com o primeiro marido. Mulher que cria filho sozinha sempre sofre mesmo. Mas eu não me importava com os comentários. Meu objetivo era claro:
dar uma vida digna para meus filhos, dar a eles as oportunidades que eu nunca tive. João se tornou um aluno exemplar. As professoras sempre me elogiavam, diziam que ele era inteligente, dedicado, respeitoso. Laura também ia bem na escola, era uma menina doce e estudiosa. Ana e Carlos ainda eram pequenos, mas já mostravam que seriam crianças brilhantes. Quando João fez 15 anos, conseguiu um emprego de meio período numa loja da cidade. Queria me ajudar com as despesas. Mãe, agora eu posso ajudar a senhora. Não precisa trabalhar tanto. Filho, seu dinheiro é para seus estudos, suas coisas. Eu dou conta. Não, mãe. Somos uma família, temos que nos ajudar. E foi assim que, aos poucos, nossa situação foi melhorando. João trabalhava e estudava, eu continuava com meus 3 empregos, mas agora conseguíamos pagar as contas sem tanto desespero. Quando João fez 18 anos, prestou vestibular para Direito na capital. Passou em primeiro lugar. Mãe, eu passei. Eu passei no vestibular. Gritou, correndo para casa com o jornal na mão. Abracei meu filho e chorei. Chorei de orgulho, de felicidade, de alívio. Todos aqueles anos de luta, de sacrifício, de trabalho duro tinham valido a pena. Meu filho, eu estou tão orgulhosa de você. Mãe, eu só consegui por causa da senhora. A senhora nunca desistiu de mim. E nunca vou desistir, João, de você nem dos seus irmãos. Mas mandar João para a universidade era caro. Mensalidade, moradia, alimentação, livros. Eu precisaria trabalhar ainda mais. Consegui um 4º emprego, limpando a igreja de madrugada. Saía de casa às 4 da manhã, limpava a igreja até às 6, depois ia para a escola trabalhar até meio-dia, de tarde fazia faxina em casas, de noite costurava. Chegava em casa quase meia-noite. Mãe, a senhora vai se matar trabalhando assim, disse Laura, que agora já estava mocinha. Não vou, filha. Sou forte, aguento. Mas meu corpo começou a dar sinais de que não aguentava mais. Dores nas costas, dores de cabeça, cansaço extremo. Um dia desmaiei na casa onde estava fazendo faxina. Maria, você precisa ir no médico, disse Dona Lúcia, a patroa. Assim você vai morrer. Fui no médico, mais por insistência dos filhos do que por vontade própria. O diagnóstico foi preocupante. Pressão alta, anemia, estresse extremo. Senhora, seu corpo está pedindo socorro. A senhora precisa diminuir o ritmo de trabalho. Doutor, eu tenho 4 filhos para criar, um na faculdade. Não posso diminuir nada. Então a senhora precisa se cuidar melhor. Comer direito, dormir mais, tomar os remédios que vou receitar. Remédios caros que eu não tinha como comprar. Foi nessa época, quando eu estava no meu limite físico e emocional, que recebi uma notícia que mudaria tudo novamente. Seu Joaquim, meu primeiro marido, havia morrido. Ataque cardíaco, aos 50 e poucos anos. A notícia me deixou confusa. Não senti alegria, mas também não senti tristeza. Era como se uma parte da minha vida, uma parte dolorosa, finalmente tivesse se fechado. Mas a maior surpresa veio alguns dias depois. O advogado do seu Joaquim apareceu na minha casa. Senhora Maria, preciso falar com a senhora sobre a herança do seu ex-marido. Herança? Eu não tenho direito a herança nenhuma. Nos separamos há mais de 10 anos. Sim, senhora, eu sei. Mas o senhor Joaquim deixou um testamento. E nele, ele deixa metade dos bens para a senhora e para o João. Não pude acreditar no que estava ouvindo. Como assim? Porque, no testamento, ele diz que reconhece os erros que cometeu, que quer reparar o mal que fez. Diz que a senhora foi a única mulher que teve coragem de enfrentá-lo, e que isso fez repensar muitas coisas. A herança não era enorme, mas era suficiente para mudar nossa vida. Uma casa na cidade, algumas terras, um dinheiro no banco. Naquela noite, sentada na varanda da nossa casa nova, nossa casa própria, olhei para as estrelas e pensei em tudo que havia passado. Aos 35 anos, finalmente podia dizer que havia vencido. João se formou em Direito com as melhores notas da turma. Laura se tornou professora. Ana virou médica. Carlos se formou engenheiro.
Todos eles pessoas de bem, trabalhadoras, que nunca levantaram a mão para ninguém. Mãe, disse João no dia da sua formatura, eu quero dedicar meu diploma à senhora. Tudo que eu sou, devo à senhora. Filho, você é o que é porque quis ser. Eu só não deixei você desistir. A senhora salvou minha vida, mãe. Se tivéssemos ficado com meu pai biológico, eu teria crescido achando que violência é normal. A senhora me ensinou que homem de verdade não bate em mulher nem em criança. Anos depois, João se especializou em casos de violência doméstica. Virou um dos advogados mais respeitados da região, defendendo mulheres que passavam pelo que eu havia passado. É minha forma de honrar sua luta, mãe, ele me disse. Hoje, aos 68 anos, sou avó de 7 netos lindos. Todos estudados, todos pessoas de bem. Meus filhos me tratam como uma rainha, dizem que sou a mulher mais forte que conhecem. Às vezes me perguntam se me arrependo de alguma coisa, se faria diferente se pudesse voltar no tempo. A verdade é que não sei. Foram tantos anos de sofrimento, tantas noites chorando, tantos medos, tantas incertezas. Mas se não tivesse passado por tudo isso, não teria os filhos maravilhosos que tenho, não teria aprendido o que aprendi sobre minha própria força. Hoje eu sei que dentro de cada mulher existe uma guerreira. Às vezes ela está adormecida, escondida, sufocada por tradições e medos. Mas ela está lá. E quando a situação exige, quando não há mais saída, ela acorda. Foi isso que aconteceu comigo. Descobri que era muito mais forte do que imaginava. Descobri que podia sobreviver sozinha, criar filhos sozinha, reconstruir uma vida inteira do zero. Não foi fácil. Foram anos de luta, de trabalho duro, de sacrifícios. Mas valeu a pena. Cada lágrima, cada noite mal dormida, cada refeição que deixei de fazer para dar comida aos meus filhos, tudo valeu a pena. E o mais importante, quebrei um ciclo. Meus filhos cresceram numa casa onde se respeitava uns aos outros. Meus netos estão crescendo sabendo que amor não machuca, que família é lugar de paz, não de guerra. Se existe uma lição que quero deixar para vocês que estão me ouvindo é esta: nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para dizer não a uma situação que está te machucando. Nunca é tarde para descobrir sua própria força. Eu tinha apenas 13 anos quando denunciei meu primeiro marido. 13 anos. Era uma criança, não sabia nada da vida, não tinha para onde correr. Mas mesmo assim encontrei coragem para reagir. Se eu consegui, vocês também conseguem. Não importa a idade que tenham, não importa há quanto tempo estão sofrendo, não importa quantos não já ouviram da vida. Sempre existe uma porta, sempre existe uma saída, sempre existe uma nova chance. Às vezes a porta está escondida, a saída parece impossível, a nova chance parece um sonho. Mas elas estão lá. É só ter coragem de procurar, de lutar, de não desistir. Hoje, quando olho para trás, vejo que minha história não é uma história de vítima. É uma história de vitória. Vitória de uma menina que se recusou a aceitar uma vida de sofrimento. Vitória de uma mulher que transformou dor em força, lágrimas em luta, medo em coragem. E se eu conseguir transformar uma vida de pesadelo numa vida de dignidade e orgulho, qualquer pessoa pode conseguir também. Porque no final das contas, todos nós somos mais fortes do que imaginamos. Todos nós temos dentro de nós a capacidade de recomeçar, de lutar, de vencer. É só ter fé. Fé em Deus, fé na vida, mas principalmente fé em nós mesmos. E nunca, jamais, desistir. Vocês sabem, às vezes eu me sento aqui na minha poltrona, olhando pela janela, e me pergunto como uma vida pode ter tantas reviravoltas. Como uma pessoa pode passar por tanto sofrimento e ainda assim encontrar razões para sorrir no final? Quando terminei de contar para vocês sobre a herança do Joaquim, sobre como meus filhos se formaram e se tornaram pessoas de bem, pode ter parecido que minha história acabou ali, com um final feliz de filme. Mas a vida real não é assim tão simples. A vida real continua, com novos desafios, novas alegrias, novas dores. Depois que meus filhos saíram de casa, cada um seguindo seu caminho, me vi numa situação que eu nunca havia experimentado antes, sozinha.
Pela primeira vez na vida, aos 45 anos, eu estava realmente sozinha. Sem marido para agradar ou temer, sem filhos pequenos para cuidar, sem 3 empregos para me matar de trabalhar. No início, essa solidão me assustou. Durante tantos anos, minha vida havia sido dedicada a cuidar de outras pessoas, que eu não sabia mais quem era Maria quando não estava sendo mãe, esposa, trabalhadora. E agora, Maria? Me perguntei numa tarde, sentada na sala da minha casa vazia. O que você vai fazer da sua vida? Foi nessa época que decidi fazer algo que sempre havia sonhado, mas nunca havia tido coragem: voltar a estudar de verdade. Não apenas terminar o ensino básico como havia feito anos antes, mas fazer uma faculdade. Mãe, a senhora tem certeza disso? Perguntou João quando contei meus planos. A senhora já passou dos 40. E daí? Acaso existe idade para aprender? Não, mãe, mas, filho, durante toda a minha vida fiz coisas pelos outros. Casei porque meu pai quis. Trabalhei para sustentar vocês. Agora quero fazer algo por mim mesma. E foi assim que, aos 46 anos, me tornei caloura do curso de pedagogia na Universidade da capital. Imaginem a cena: uma mulher de meia idade, com cabelos já começando a embranquecer, sentada no meio de jovens de 18, 20 anos. No primeiro dia, me senti completamente deslocada. Os outros alunos me olhavam com curiosidade, alguns com respeito, outros com estranhamento. Dona Maria, perguntou uma menina na primeira aula, a senhora vai mesmo estudar com a gente? Vou, minha querida. E espero que vocês tenham paciência com esta senhora aqui. Mas logo descobri que eu não precisava de paciência de ninguém. Minha experiência de vida me dava uma vantagem que os jovens não tinham. Quando discutíamos teorias sobre educação, eu podia relacionar com situações reais que havia vivido. Quando falávamos sobre desenvolvimento infantil, eu tinha exemplos práticos de 4 filhos criados. Professora, disse numa aula sobre dificuldades de aprendizagem, posso contar uma experiência? Claro, Maria. Meu filho mais novo, quando era pequeno, não conseguia aprender a ler. A professora dizia que ele era burro, que não tinha jeito. Mas eu percebi que ele aprendia melhor quando eu contava histórias, quando transformava as letras em desenhos, em brincadeiras. Hoje ele é engenheiro. A turma ficou em silêncio, impressionada. Muito bem, Maria. Você acabou de descrever perfeitamente o conceito de inteligências múltiplas que estamos estudando. Foi assim, aos poucos, que ganhei o respeito dos colegas e professores. Não era apenas a senhora mais velha da turma. Era Maria, a aluna dedicada, a mulher que havia vivido na prática muito do que eles só conheciam na teoria. Me formei aos 50 anos, com honras ao mérito. João, Laura, Ana e Carlos estavam todos lá na formatura, chorando de orgulho. Mãe, a senhora é incrível, disse Ana, me abraçando. Médica formada aos 50 anos. Não médica, filha. Pedagoga. Vou ser professora. Professora aos 50 anos então. Ainda mais incrível. Consegui um emprego numa escola pública da periferia, numa das áreas mais carentes da cidade. Era uma escola que ninguém queria trabalhar crianças problemáticas, pais ausentes, falta de recursos, violência no bairro. Maria, tem certeza que quer trabalhar lá? Perguntou o diretor da Secretaria de Educação. É uma escola muito difícil. Já passaram vários professores por lá. Tenho certeza. Crianças difíceis são as que mais precisam de amor e paciência. E foi naquela escola, trabalhando com crianças abandonadas, maltratadas, negligenciadas, que encontrei minha verdadeira vocação. Cada criança que chegava na minha sala me lembrava de mim mesma, perdida, assustada, precisando de alguém que acreditasse nela. Havia o Pedrinho, de 7 anos, que não falava com ninguém porque apanhava do pai em casa. Havia a Mariazinha, de 6 anos, que dormia na aula, porque a mãe trabalhava à noite e ela ficava cuidando dos irmãos menores. Havia o João Carlos, de 8 anos, que era agressivo porque era a única forma que sabia de se defender.
Professora Maria, disse Pedrinho um dia, depois de semanas de silêncio, a senhora já apanhou quando era pequena? Já, meu amor. Muito. E como a senhora parou de apanhar? Agachei na frente dele, olhei nos olhinhos tristes e assustados. Eu cresci, Pedrinho. Cresci e aprendi que não precisava aceitar que batessem em mim. E você vai crescer também. E quando eu crescer, ninguém vai mais bater em mim? Quando você crescer, você vai ser forte o suficiente para não deixar ninguém bater em você. E vai ser bom o suficiente para nunca bater em ninguém. Trabalhei naquela escola por 15 anos. 15 anos vendo crianças chegarem perdidas e saírem esperançosas. 15 anos plantando sementes de amor, de respeito, de dignidade em terrenos áridos. Alguns alunos meus se tornaram médicos, outros engenheiros, outros professores. Mas o que mais me orgulha são os que se tornaram simplesmente pessoas de bem, pais que não batem nos filhos, maridos que não batem nas esposas, gente que aprendeu que amor não machuca. Professora Maria, me disse Pedrinho anos depois, já formado e casado, a senhora salvou minha vida. Não salvei, meu querido. Você se salvou. Eu apenas acreditei em você. A senhora foi a primeira pessoa que me tratou com carinho. A primeira que me fez acreditar que eu valia alguma coisa. Esse era meu maior prêmio. Não os diplomas na parede, não o reconhecimento da Secretaria de Educação. Era ver uma criança descobrir que merecia ser amada. Aos 60 anos, me aposentei da escola. Mas aposentei apenas do trabalho formal. Continuei trabalhando como voluntária numa casa de acolhimento para mulheres em situação de violência doméstica. Ali, eu reencontrei minha história. Todos os dias chegavam mulheres com os mesmos medos que eu havia sentido, as mesmas dúvidas, as mesmas dores. Algumas com filhos pequenos, outras grávidas, todas desesperadas. Dona Maria, me disse uma menina de 16 anos que chegou com o rosto todo roxo, como a senhora fez para sair de casa. Eu tenho muito medo. Minha filha, o primeiro passo é o mais difícil, mas depois que você dá o primeiro passo, os outros vão saindo sozinhos. E se ele me encontrar? E se ele me matar? Por isso você não está sozinha. Por isso existem lugares como este, pessoas como nós. Ninguém precisa enfrentar a violência sozinha. Trabalhar com essas mulheres me fez perceber o quanto minha história era importante. Não apenas para mim, mas para outras pessoas que estavam passando pelo mesmo sofrimento. Dona Maria, disse a coordenadora da casa de acolhimento, a senhora já pensou em escrever sua história? Contar sua experiência? Escrever? Eu mal sei mexer no computador. Não precisa ser no computador. Pode ser à mão, pode ser contando para alguém escrever. Sua história pode ajudar muitas mulheres. Foi assim que comecei a pensar em contar minha história de forma mais organizada. Primeiro escrevi alguns relatos à mão, depois pedi a ajuda da minha neta Laura para digitar no computador. Aos poucos, aqueles relatos se tornaram um livro. Um livro pequeno, simples, sem pretensões literárias. Mas um livro verdadeiro, honesto, real. Vovó, disse minha neta quando leu o primeiro rascunho, isso aqui é incrível. A senhora precisa publicar. Publicar? Quem vai querer ler a história de uma senhora comum? Vovó, sua história não é comum. É extraordinária. É a história de uma mulher que não desistiu, que lutou, que venceu. O livro foi publicado por uma editora pequena, quase sem divulgação. Eu achei que talvez algumas pessoas da cidade lessem, que talvez ajudasse uma ou outra mulher. Qual não foi minha surpresa quando, alguns meses depois, comecei a receber cartas. Cartas de mulheres de todo o país, contando suas próprias histórias, agradecendo por eu ter dividido a minha. Dona Maria, sua história me deu coragem para denunciar meu marido. Dona Maria, depois de ler seu livro, voltei a estudar aos 40 anos. Dona Maria, pensei em desistir de tudo, mas sua história me mostrou que sempre é possível recomeçar. Percebi então que minha história não era só minha. Era de todas as mulheres que foram casadas muito novas, que sofreram violência, que lutaram sozinhas para criar filhos, que recomeçaram a vida depois dos 40. Comecei a ser convidada para dar palestras.
primeiro em escolas da região, depois em universidades, em eventos sobre direitos das mulheres, em conferências sobre violência doméstica. Dona Maria, perguntavam na plateia, como a senhora conseguiu perdoar? Perdoar. Essa era sempre a pergunta mais difícil. Vocês sabem, perdão não é esquecer. Não é aceitar. Não é dizer que o que aconteceu estava certo. Perdão é se libertar do ódio, da amargura, da raiva que só faz mal para quem sente. Mas a senhora perdoou seu primeiro marido? Perdoei no sentido de que não carrego mais raiva dele no meu coração. Entendi que ele era um homem doente, que reproduzia o que havia aprendido. Isso não justifica o que ele fez, mas me libertou do peso de carregar rancor. E como chegou a essa conclusão? Através dos meus filhos. Quando vi meu João se tornar um homem carinhoso, respeitoso, protetor da família, entendi que as pessoas podem escolher ser diferentes do que viveram na infância. Joaquim escolheu repetir a violência que talvez tenha sofrido. João escolheu ser diferente. Nas minhas palestras, eu sempre enfatizava que não existe idade para recomeçar, que não existe situação da qual não se possa sair, que sempre existe esperança. Mas Dona Maria, perguntou uma jovem numa universidade, e se a pessoa não tiver força? Minha querida, todo mundo tem força. Às vezes a força está adormecida, escondida, sufocada pelo medo. Mas ela está lá. Como acordar essa força? Começando devagar. Um passo de cada vez. Uma pequena decisão de cada vez. Quando eu denunciei meu marido, não foi porque acordei um dia corajosa. Foi porque a situação chegou num ponto que eu não tinha mais escolha. E se a pessoa não tiver apoio da família, então procura outros tipos de apoio. Existe gente boa no mundo, existem instituições que ajudam, existem leis que protegem. O importante é não desistir. Aos 65 anos, recebi um convite que mudou minha perspectiva sobre minha própria vida. Uma produtora de televisão queria fazer um documentário sobre minha história. Dona Maria, sua história representa a luta de milhões de mulheres brasileiras. Queremos contar essa história na televisão. Fiquei em dúvida. Expor minha vida na televisão, falar sobre momentos tão íntimos e dolorosos para o país inteiro. Mãe, disse João, se isso pode ajudar outras mulheres, vale a pena. Vovó, disse minha neta Laura, imagine quantas meninas vão se inspirar na sua história. E foi assim que, aos 66 anos, me vi numa situação que jamais havia imaginado, sendo entrevistada para um documentário de televisão. Dona Maria, perguntou o jornalista, qual é o recado que a senhora quer deixar para as mulheres que estão assistindo? Pensei por um momento, olhei para as câmeras e falei do coração. Minha querida, se você está sofrendo, se está com medo, se acha que não tem saída, eu quero que você saiba uma coisa. Você não está sozinha. Existem pessoas que se importam, existem leis que protegem, existe ajuda disponível. Mas principalmente, existe dentro de você uma força que você nem imagina que tem. E se ela achar que é tarde demais para mudar? Nunca é tarde demais. Eu comecei a reconstruir minha vida aos 13 anos, voltei a estudar aos 46, me tornei escritora aos 62. A vida não tem prazo de validade para a felicidade. Qual foi o momento mais difícil da sua vida? Pensei por um momento. Tantos momentos difíceis, tantas dores. O mais difícil foi quando eu percebi que estava sozinha no mundo. Quando meus próprios pais me mandaram de volta para a casa do homem que me agredia. Naquele momento, senti que não tinha ninguém. Mas foi também um momento que me fez mais forte, porque me obrigou a contar apenas comigo mesma. E o momento mais feliz? Foram vários. O nascimento dos meus filhos, suas formaturas, meus casamentos com Pedro, minha própria formatura. Mas se eu tiver que escolher um só, foi quando meu filho João me disse que ia se especializar em defender mulheres vítimas de violência doméstica. Naquele momento, entendi que todo o meu sofrimento havia servido para alguma coisa. O documentário foi ao ar num domingo à noite, num horário nobre. Eu estava nervosa, ansiosa, sem saber como as pessoas iriam receber minha história. No dia seguinte, meu telefone não parava de tocar.
Eram jornalistas querendo entrevistas, editoras interessadas em publicar meu livro nacionalmente, organizações querendo me convidar para palestras. Mas as ligações que mais me emocionaram foram as de mulheres comuns, anônimas, que tinham assistido ao documentário e queriam dividir suas histórias comigo. Dona Maria, eu tenho 15 anos e meus pais querem me casar com um homem de 30. Depois de ver sua história, vou procurar ajuda. Dona Maria, sou casada há 20 anos com um homem violento. Nunca tive coragem de sair de casa, mas agora vou tentar. Dona Maria, tenho 50 anos e sempre achei que era tarde para recomeçar. Vou voltar a estudar. Cada ligação dessas me fazia chorar. Chorar de emoção, de gratidão, de esperança. Nos meses que se seguiram, minha vida mudou completamente. Comecei a viajar pelo país dando palestras, participando de programas de televisão, escrevendo artigos para revistas. Não era fama que eu buscava, era propósito. Finalmente havia encontrado o verdadeiro sentido da minha vida, usar minha história para ajudar outras pessoas. Vovó, a senhora virou celebridade, brincava meu neto mais novo. Celebridade não, meu amor. Sou apenas uma avó que resolveu contar sua história. Mas a senhora aparece na televisão, no jornal. Apareço porque minha história pode ajudar outras pessoas. Se não fosse por isso, eu estaria aqui quietinha, fazendo tricô e cuidando dos meus netos. E era verdade. A fama, o reconhecimento, as homenagens eram apenas consequências. O que realmente me movia era a possibilidade de fazer diferença na vida de outras mulheres. Em 2018, quando eu tinha 63 anos, recebi o convite mais importante da minha vida: falar no Congresso Nacional sobre um projeto de lei que endurecia as penas para agressores domésticos. Dona Maria, disse o deputado que me convidou, sua história representa a luta de milhões de mulheres brasileiras. Sua voz pode ajudar a aprovar leis mais rigorosas. Nunca havia imaginado que um dia estaria falando no Congresso Nacional. Eu, que aos 12 anos não sabia nem escrever direito, falando para deputados e senadores sobre leis nacionais. Senhores deputados, senhores senadores, comecei meu discurso com a voz tremendo de emoção. Eu estou aqui hoje não como especialista em leis, mas como sobrevivente. Sobrevivente de um casamento arranjado aos 12 anos, sobrevivente de violência doméstica, sobrevivente de um sistema que durante muito tempo não protegeu mulheres como eu. O plenário ficou em silêncio absoluto. Quando eu era criança, não existiam leis para me proteger. Não existiam delegacias especializadas, não existiam casas de acolhimento. Eu tive que contar apenas com minha própria coragem e com a ajuda de pessoas de bom coração que cruzaram meu caminho. Hoje, graças a Deus, isso mudou. Temos a Lei Maria da Penha, temos delegacias da mulher, temos mecanismos de proteção. Mas ainda não é suficiente. Ainda morrem mulheres todos os dias vítimas de violência doméstica. Ainda existem meninas sendo forçadas a casar antes dos 18 anos. Por isso eu peço, aprovem esta lei. Tornem as penas mais rigorosas. Protejam nossas meninas, nossas mulheres, nossas famílias. Façam com que minha história não precise ser repetida nunca mais. Quando terminei o discurso, o plenário explodiu em aplausos. Vi deputados e senadores com lágrimas nos olhos. Vi assessores se emocionando nos corredores. A lei foi aprovada por unanimidade. Naquele dia, voltando para casa no avião, olhei pela janela e pensei: Maria, você conseguiu. Sua dor serviu para alguma coisa. Suas lágrimas não foram em vão. Hoje, aos 68 anos, posso dizer que sou uma mulher realizada. Não porque minha vida foi fácil, pelo contrário, foi muito difícil, mas porque consegui transformar dor em propósito, lágrimas em luta, sofrimento em serviço. Meus filhos são todos realizados profissionalmente e pessoalmente. João é um advogado respeitado, especializado em defesa de mulheres. Laura é diretora da escola onde trabalha. Ana tem uma clínica médica e atende muitas mulheres em situação de vulnerabilidade gratuitamente. Koulaus construiu casas populares para famílias carentes.
Todos eles aprenderam que o sucesso não se mede apenas pelo dinheiro que se tem, mas pelo bem que se faz para o mundo. Meus netos me veem como heroína. Às vezes acho exagero, mas eles insistem. Vovó, a senhora salvou a vida de muitas mulheres. Vocês é que me salvaram, meus queridos. Vocês me deram razão para lutar, para não desistir. A senhora não desistiria mesmo sem a gente. Talvez não, mas com vocês, a luta teve muito mais sentido. Recentemente, uma neta perguntou: Vovó, se a senhora pudesse voltar no tempo, mudaria alguma coisa? É uma pergunta que me fazem muito. E minha resposta sempre surpreende as pessoas: não mudaria nada, minha querida. Nem o casamento forçado, nem a violência, nem isso. Porque foi exatamente passando por essas experiências que me tornei quem sou hoje. Foi sofrendo que aprendi a valorizar a felicidade. Foi sendo maltratada que aprendi a importância do respeito. Foi sendo abandonada que aprendi a contar comigo mesma. Mas a senhora não gostaria de ter tido uma infância normal? Claro que gostaria. Mas se tivesse tido uma vida fácil, talvez nunca tivesse desenvolvido a força necessária para ajudar outras pessoas. Talvez nunca tivesse entendido a dor alheia. Talvez nunca tivesse encontrado meu verdadeiro propósito na vida. É isso que eu quero que vocês entendam, meus queridos. Não estou romantizando o sofrimento. Violência é sempre errada, casamento infantil é sempre crime, ninguém merece passar pelo que eu passei. Mas estou dizendo que é possível transformar as piores experiências da vida em combustível para ajudar outras pessoas. É possível tirar algo bom até das situações mais terríveis. Hoje, quando acordo de manhã, não sinto mais aquele peso no peito que carreguei por tantos anos. Não sinto mais medo, raiva, amargura. Sinto gratidão. Gratidão pela vida que tenho hoje, pelos filhos que criei, pelos netos que amo, pelas mulheres que consegui ajudar. Gratidão até mesmo pelas experiências ruins, porque foram elas que me moldaram, que me ensinaram, que me prepararam para ser quem sou hoje. Às vezes as pessoas me perguntam qual é o segredo para superar traumas, para reconstruir a vida, para encontrar felicidade depois de tanto sofrimento. Não existe segredo mágico. Existe trabalho duro, terapia, apoio, tempo, paciência consigo mesmo. Mas principalmente, existe uma escolha que precisamos fazer todos os dias: a escolha de não deixar o passado definir nosso futuro. Todos os dias, quando acordo, eu escolho ser grata em vez de amarga. Escolho ajudar em vez de me vitimizar. Escolho construir em vez de destruir. Não é fácil. Alguns dias é muito difícil. Ainda tenho pesadelos às vezes, ainda me emociono quando conto minha história, ainda sinto um aperto no coração quando vejo uma menina muito nova casando. Mas a diferença é que hoje eu sei que essas emoções são temporárias. Sei que posso senti-las, reconhecê-las, e depois seguir em frente. E principalmente, sei que minha história pode fazer diferença na vida de outras pessoas. Se você está me ouvindo e está passando por uma situação difícil, eu quero que saiba, você é mais forte do que imagina. Dentro de você existe uma guerreira adormecida, esperando a hora certa para despertar. Talvez essa hora seja hoje, talvez seja amanhã. Talvez seja daqui a alguns anos. Não importa quando. O importante é que você não desista, que continue acreditando que merece uma vida melhor. Se você é jovem e está sendo forçada a casar, saiba que isso é crime. Procure ajuda. Converse com uma professora, com uma pessoa de confiança, ligue para o Disque Denúncia. Você tem direitos que precisam ser respeitados. Se você é uma mulher em situação de violência doméstica, saiba que a culpa não é sua. Não é sua responsabilidade consertar um homem violento. Sua única responsabilidade é se proteger e proteger seus filhos. Se você acha que é tarde demais para recomeçar, saiba que nunca é tarde. Eu voltei a estudar aos 46, me tornei escritora aos 62. A vida não tem prazo de validade para a felicidade. E principalmente, saiba que você não está sozinha. Por mais solitária que se sinta,
por mais abandonada que se considere, existem pessoas que se importam, existem instituições que ajudam, existe uma rede de apoio disponível. Às vezes essa rede não está visível, às vezes você precisa procurar, às vezes precisa pedir ajuda. Mas ela existe. Minha história é prova de que é possível sair de situações impossíveis, de que é possível reconstruir a vida quantas vezes for necessário, de que é possível transformar dor em propósito. Não foi fácil. Foram décadas de luta, de trabalho duro, de lágrimas, de medos superados. Mas valeu a pena. Cada dia difícil, cada noite mal dormida, cada sacrifício, tudo valeu a pena. Porque hoje, aos 68 anos, posso olhar no espelho e gostar da mulher que vejo. Posso olhar para meus filhos e netos com orgulho. Posso pensar nas mulheres que ajudei e sentir que minha vida fez diferença. E vocês também podem. Não importa de onde vocês vêm, não importa o que passaram, não importa quantos nãos já ouviram da vida. Vocês também podem reconstruir, podem recomeçar, podem encontrar felicidade. Porque no final das contas, todos nós merecemos amor, respeito, dignidade. Todos nós merecemos a chance de ser felizes, de realizar nossos sonhos, de viver uma vida plena e significativa. E se uma menina de 12 anos do interior, que mal sabia escrever, conseguiu chegar onde cheguei, imagine o que vocês, com toda a informação e recursos que têm hoje, podem conseguir. O céu é o limite. Não desistam. Nunca desistam. Porque a vida, por mais difícil que seja às vezes, é muito preciosa para ser desperdiçada em situações que nos diminuem, em relacionamentos que nos machucam, em sonhos que outros julgam impossíveis. Vocês merecem o melhor da vida. Lutem por isso. Trabalhem por isso. Acreditem nisso. E lembrem-se sempre, vocês são mais fortes do que imaginam. Obrigada por me ouvirem, por dividirem essa jornada comigo, por me permitirem contar minha história mais uma vez. Que Deus abençoe a vida de vocês, que ilumine seus caminhos, que dê força para seus corações. E que minha história, de alguma forma, faça vocês acreditarem mais em vocês mesmos. Um abraço apertado desta vovó que os ama, mesmo sem conhecê-los. Até sempre!